Oi, macumbeiro, oi, macumbeira, oi para você que não é nem macumbeiro e nem macumbeira, mas que gosta do que eu estou falando e está me seguindo. Você sabe quem eu sou? Newton Almeida, sacerdote do Centro Espírita João Vicente, um terreiro de Umbanda que fica no Rio de Janeiro, zona sudoeste, bairro de Senador Camará. Estamos promovendo este ciclo de estudos de mitos africanos. Hoje o orixá é Logum-Edé, como eu prometi no vídeo anterior que vai aparecer por aqui. Eu falei de Erinlé, de propósito, porque Erinlé é o pai de Logum-Edé. Mas essa história eu vou explicar melhor depois da vinheta. Cambono, toca a vinheta, por favor. O Cambono tocou a nossa vinheta. Vamos agora entrar no tema Logum-Edé. Logum-Edé é um orixá caçador, como vários outros caçadores do panteão africano. Importante a figura do caçador, porque sociedades tribais precisavam de alguém que fosse lá no mato, caçasse, trouxesse alimento, defendesse a tribo, né? Assemelhando nos dias de hoje, o caçador é o trabalhador que sai de casa para enfrentar os perigos da cidade e vai depois trazer alimento para casa. Tá? Então o caçador se assemelha bastante a essa figura. Então temos aí hoje em dia vários caçadores e várias caçadoras, né, que honram o papel dessa figura mantenedora do seu clã. Então Logum-Edé é mais um desses caçadores, como é Oxóssi, como é Erinlé, como Ogum também tem um papel de caçador, várias deusas caçam, Obá e Euá também tem, né, as artes da caça, algumas qualidades de Oxum também. E estamos hoje falando de Erinlé. Erinlé é um orixá que é filho de dois outros orixás. Erinlé é filho de Oxóssi e de Oxum, segundo a grande maioria aí diz. E não está errado, está certo. Tá? Porque Erinlé, ou Iboalamo, no Brasil virou uma qualidade de Oxóssi. Então se diz que o Logum-Edé é filho de Oxóssi e Iboalamo com Oxum. Tá? Mas a gente está aprofundando, procurando dar uma destrinchada nisso tudo, para conhecer melhor ainda essas energias com que a gente trabalha, e sabemos então que Erinlé é o pai de Logum-Edé. Agora, Erinlé, guardem isso que no mito vai precisar dessa informação. Erinlé, ele é filho mitológico de Iemanjá. Tá? Segura essa informação para vocês que eu não falei na semana passada. Aliás, o estudo de Erinlé também vai aparecer aqui, para quem está chegando agora e quiser entender quem é essa figura, porque você só conhece Logum-Edé através do pai. E aliás, vai aparecer aqui outro cardzinho, que é o vídeo que fala mais profundamente sobre Logum-Edé. Tá? Um vídeo que a gente fez lá na época da pandemia, tá? Nos estudos que nós promovemos. Vai lá que você vai entender bastante de Logum-Edé. Nessa aula eu aprofundo muito mais a figura do Logum-Edé e vocês vão reconhecer ainda mais os aspectos desse orixá importantíssimo. Esse orixá que é o orixá do autoconhecimento, o orixá que é o orixá da escolha com liberdade, da autonomia. Tá? Por que Logum-Edé ele é meio que incompreendido? Porque como ele é filho de Oxóssi e de Oxum, pegaram as qualidades e os defeitos de Oxum, as qualidades e os defeitos de Oxóssi, e aglutinaram no Logum-Edé como se fosse uma simples cópia dos pais. Primeira coisa a falar é que o orixá não tem defeito. Porque quando a gente pega o orixá e humaniza ele, qualquer orixá, dizendo que é ciumento, que é vaidoso, que é vingativo, que é ranzinza, quando você começa a jogar atributos humanos, você deixa de honrar o orixá.
O orixá é uma divindade, e como divindade ele tem por missão nos levantar, nos alçar, nos colocar mais próximo deles, e não eles se humanizarem. Nós é que temos que buscar a espiritualidade, na busca dessa proximidade com a divindade. Então a função de um Deus, de uma deusa, é nos tornar melhores e não reforçar aquilo que a gente tem de ruim. Além do que, ser filho desse ou daquele orixá não determina teu futuro, não determina a tua vida, não determina o teu caráter. O orixá, ele se inclina sobre nós, ele nos influencia, mas ele não determina quem você é. Você tem sua energia própria, pense nisso. Vamos voltar para o Logoedé, que então é uma energia independente de Oxóssi e de Oxum. Logoedé é um caçador, ele não é um orixá dengoso, ele não é um menino, entendeu? Ele não é um orixá de vaidade e nem de cópia dos pais, e ele não é frágil, pelo contrário, o Logoedé é um caçador. O Logoedé na África, ele não é andrógeno, ele não é metade homem, metade mulher, metade Oxum, metade Oxóssi, ele é Logoedé, ele é um orixá masculino, e ele tem uma energia, uma diretriz muito importante na tua vida, que é da independência, do autoconhecimento, da autonomia. O que Logoedé nos ensina a conhecer a nós mesmos, e é a liberdade dos padrões que nos sufocam pelo prazer ou pela dor. Sabe aquela coisa de você ser um religioso e você só faz o bem, o que esperam de você porque você quer ir para o céu? Você é só um animalzinho adestrado se você age assim, porque você está pressionado entre a dor e o prazer. Então você está sempre querendo agradar os outros, mas você não está pensando se as suas ações refletem quem você é. Que enquanto você só responde com medo da dor na busca do prazer, você não está pensando por si. Você tem que agir certo, não porque você quer ir para o céu, porque você sabe que aquilo é o certo. Você tem que fugir, né, do erro, não porque você vai para o inferno, porque você vai ter um castigo, que teu santo vai te castigar. É porque aquilo realmente te faz mal e não condiz com você. Você é guiado, então, pelos seus valores, e não por forças que te pressionam, como uma folha ao vento, de acordo com a necessidade, de acordo com a maré, você age. Não. Logoedé te ensina a se autoconhecer, a decidir a tua vida de acordo com os valores que você tem: honestidade, fraternidade, família, trabalho, beleza, bondade. Beleza que eu falo não é beleza física, é a beleza da alma. E Logoedé te faz se aproximar desses valores que te libertam. Logoedé é muito bonito. Tá? Ele não é só um menininho, uma cópia dos pais, ele tem energia própria. Vamos entrar no mito de Logoedé? Então esse mito vocês vão ter que saber um pouco de Erinlé, que ele é filho de Iemanjá, e ter atenção porque ele parece uma, né, tem umas cenas assim que parecem muito de sonho, mas eu vou explicar no final. Então vamos lá. Logoedé e Erinlé eram muito amigos, mas eles não sabiam que eram pai e filho. Caminhavam juntos pela mata, caçavam, eles se entendiam pelo olhar. Era uma amizade muito, muito, muito intensa, e não tinha caçadores melhores do que eles quando eles se juntavam para caçar. Só que tinha um detalhe: eles respeitavam as proibições, porque Logoedé, ele tinha feito um acordo com as feiticeiras. Elas deram para ele um bornal, uma espécie de uma bolsinha de couro, que ele andava com aquilo. Ali tinha rezas, tinha pós mágicos, tinha todo um instrumento para ele usar em caso de emergência, mas ele tinha um acordo: eles não podiam matar, atirar no pássaro das feiticeiras. Tá? Mas a vida estava fluindo muito bem, eles naquela harmonia, naquela amizade muito bonita, e seguindo a vida, tá? Se entendendo pelo olhar, imbatíveis na caça. Mas um belo dia, o
Logon Edé se distraiu, o Erinlé atirou num pássaro da feiticeira. Na mesma hora, os dois ficaram cegos por castigo das feiticeiras, que eles quebraram o pacto. O Logon Edé percebeu. O que ele fez? Ele buscou lá na bolsinha dele, no bornal dele, um pó que ele sabia que ia curar, mas só tinha uma dose de pó, só um podia usar. O Logon Edé passou o pó nos olhos do Erinlé e o Erinlé voltou a enxergar. Seguiram sendo amigos, e aí o Erinlé começou a guiar o Logon Edé e foram andando pela margem do rio, iam chegar em algum lugar. Eles chegaram a uma espécie de uma lagoa, e nessa lagoa estava banhando-se Oxum, com quem Erinlé tinha tido um relacionamento de onde nasceu o Logon Edé. Mas o Logon Edé, ele não sabiam que eram pai e filhos, tá? E aí Oxum os viu, se aproximou, reconheceu o Erinlé, mas o Logon Edé, sem saber que ele era o pai dele, apresentou para Oxum o Erinlé. Quando Oxum e Erinlé se olharam, de alguma maneira aquele amor tinha ficado latente, aquele amor reacendeu. E os dois se amaram. E do amor deles brotou mais uma coisa, brotou um rio. Brotou um rio, o Rio Erinlé. E desse rio saiu um peixe. E este peixe foi domado por Logon Edé. Logon Edé montou no peixe. Quando ele montou no peixe, a visão dele voltou. E o peixe nadou para lá, nadou para cá, até que o peixe afundou, foi no fundo do rio. Lá no fundo do rio, ele encontrou Iemanjá. Lembrando que originalmente Iemanjá é uma deusa de rio, tá? Mas ele encontrou Iemanjá, a avó dele. Lembrem que Iemanjá é mãe de Erinlé. Então lá Logon Edé encontrou Iemanjá, a sua avó. Iemanjá caiu assim de amores maternais, se encantou pelaquele jovem, deu para ele o poder sobre os peixes e ele voltou para a superfície e voltou com a sua consciência muito clara e com a visão recobrada. Acabou o mito. Viajandão, né? Mas muito legal. Vamos explicar o mito? Vamos lá. O mito é o seguinte, pessoal. Nesse mito, Logon Edé e Erinlé são a mesma pessoa. São como se fossem instâncias mentais, mas de uma mesma pessoa, e essa pessoa está passando pelo processo de autoconhecimento, de harmonização das suas instâncias. Então Erinlé é o eu passado, Logon Edé é o eu presente. Quando o passado e o presente são vividos com harmonia, quando você sabe tudo que você passou e você honra teu passado, você vive com ele com tranquilidade, encara toda a tua trajetória, toda a tua estrada, você encara ela com harmonia, você está integrado. Você não tem problemas, era aquela harmonia dos dois que se entendiam com o olhar. É aquela pessoa que está em paz consigo mesma. Passado e presente harmonizados, para o futuro seguir sendo harmonizado. Eles são a mesma pessoa. Porém, algumas vezes, nem é possível se passar por a vida, né, com toda essa harmonia e felicidade o tempo todo. Existem traumas, existem descompassos, existem dúvidas. E é quando acontece isso, quando há essa dissociação, foi quando lá Logon Edé e Erinlé, né, o Logon Edé se distraiu e Erinlé matou o pássaro da feiticeira. Então, às vezes, você, ao longo da vida, você pode ter um descompasso entre as suas instâncias e você tomar atitudes que são erradas. E essas atitudes trazem consequências. Tudo que você faz traz consequências. Então, tem sofrimento quando ele ficou cego, quando ele perdeu a visão, quando desconectou essa harmonia entre passado e presente, entre quem você é, aquilo você perde a sua capacidade de se entender também muitas vezes, tá? Só que isso tem condição de ser curado, né? Quando o eu presente começa a trazer o perdão para o passado, aquelas coisas que você
não entendia muito bem por que eu fiz aquilo. Você começa a se entender e harmonizar sem buscar culpados. Você começa a trazer de volta a luz lá para o passado. E é o teu passado que vai te guiar na estrada. Você não pode se desconectar dele nunca. Ele que mostra para onde você vai também, porque a vida é uma sucessão de fatos que se sucedem sucessivamente, sem cessar. E aí, como que você dá visão para o eu presente? Vocês já montaram um peixe? Já imaginaram montados num peixe, um animal escorregadio? Quando você domina, não sufoca, quando você domina a sua animalidade, as suas paixões, os seus instintos, as suas emoções, que é isso que esse peixe significa, quando você domina, tem domínio sobre isso, você volta a ter visão. E quando você se permite esse mergulho dentro de você, que você vai lá e faz harmonia com a sua ancestralidade, ele encontrou com a avó, com o lado feminino, com tudo aquilo que estava obscuro e escondido, ele harmonizou e a visão voltou. Esse mito, ele é muito bonito. Quando a gente entende, consegue destrinchar e ver como que ele fala de maneira tão bonita, tão leve, tão cheia de significado do processo de individuação, do processo de autoconhecimento, quando é você com você mesmo. É isso que é Logum Edé. Ele não é um menininho bobinho e dengoso, ele é um orixá bonito pra caramba. É um homem forte, decidido. E é isso que eu espero que vocês sejam, homens e mulheres com autoconhecimento. Que Logum Edé abençoe todos vocês. Bye, bye. Nos vemos no próximo mito. Vejam só quanta beleza, há bem uma gota d'água.